79º dia, e hoje Evangelho de João, capítulo de número 11, vai começar falando a respeito da morte de Lázaro, onde Maria e Marta, irmãs de Lázaro, mandam um recado para Jesus dizendo: olha, vem que o teu amigo, a quem tu amas, está doente. Então a palavra diz que Jesus ficou ali ainda mais 2 dias e disse para os seus discípulos: essa doença ela não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então diz para ele: vamos então para a Judéia, porque o nosso amigo dorme, nós precisamos despertá-lo. Então primeiramente eles falam: mas na Judéia eles queriam matar o Senhor até pouco tempo atrás, o Senhor quer voltar lá. Jesus fala: não, existem 12 horas no dia, então aquele que anda durante a noite ele pode tropeçar, mas aquele que anda durante o dia ele não tropeça. E então falaram também para Jesus: mas se ele dorme, ele está bem, vai ficar bem. Porque não entendiam, pensavam que Jesus estava falando a respeito de um sono comum. Então Jesus diz para eles abertamente: Lázaro, nosso amigo, morreu. Então Tomé, tomando a palavra, falou, né? Então vamos nós lá também para morrermos junto com ele. Está do versículo 1 até o versículo de número 16. No versículo 17 até o versículo de número 37, Jesus chega então próximo ao povoado onde morava Lázaro, a sua irmã Maria e sua irmã Marta. Então Marta ela vai de encontro ao mestre. Quando chega diante dele, fala assim: ó Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão ele não teria morrido. E Jesus fala para ele: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela fala: eu sei que no último dia ela vai ressuscitar. Então Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. E ela pensava que seria só no último dia, mas Jesus estava falando que aquilo ia acontecer ali, naquele dia, naquele momento. Ela vai então, chama sua irmã Maria, dizendo para ela: vai que o mestre te chama. E muitos judeus haviam ido lá para consolar elas. Quando Maria sai correndo para o encontro de Jesus, eles pensam, né, que ela estava indo ao sepulcro chorar e vão atrás dela. Mas quando chega, ela está indo ao encontro de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela diz a mesma frase que Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, olhando aquilo lá, a tristeza das irmãs, a tristeza daquele povo que estava ali, ele muito se comoveu e chorou. E então os judeus que estavam lá olhavam e falavam assim: olha, veja como ele o amava, veja como ele amava Lázaro, por isso que ele está chorando. Então, mas alguns deles, né, diziam: mas esse aí que curou, que abriu o olho aos cegos, não poderia ter curado este homem, impedido que ele morresse? Não entendendo que era o plano e propósito de Deus. Do versículo 38 até o versículo de número 44, Jesus então vai com elas até o sepulcro. A hora que chega, Jesus fala para Marta: Marta, tirai a pedra. E Marta responde: mas Senhor, já tem 4 dias que ele morreu, já cheira mal. E então Jesus respondeu para ela: Marta, eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Então eles removem a pedra. Quando eles removem a pedra, Jesus brada bem alto: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então sai para fora com os pés e mãos atados por faixas. Então Jesus fala para eles: desenrolem ele, tirem e deixem que ele ir, tirem as faixas e permitam que ele se vá. Do versículo 45 até o versículo 57, que encerra esse capítulo de número 11, muitos judeus creram em Jesus por causa disso que aconteceu. Porém, alguns deles foram até os fariseus e contaram para os fariseus o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido. Então os fariseus falaram assim: não, nós temos que dar um jeito nesse rapaz, porque senão daqui a pouco ele continua fazendo sinais e maravilhas desse jeito, os romanos vão tirar até o nosso templo e até a nação de nós. Então a preocupação deles era perder a posição que eles estavam. Mas Caifás, né, se levantou, que ele era o sumo sacerdote naquele tempo, e falou assim: importa que um homem morra pela nação e não uma nação toda pereça por causa de um homem. Sem saber, ele profetizou a respeito da morte de Jesus, que seria por toda a nação, mas não somente a nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo, que Deus iria reunir. Depois disso, então, eles começam então a ver um jeito, tentar de toda maneira matar Jesus. Então Jesus ele sai de Jerusalém, sai da Judéia e vai para um povoado distante, chamado Efraim, para se ocultar dos fariseus até que chegasse o tempo do Senhor. Esse foi o resumo do capítulo 11. Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando entendimento, compreensão a respeito das Escrituras e te guiando por esse belo caminho
quer se aproximar e conhecer mais do Senhor? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.